Por um acaso você já passou por alguma situação na sua vida em que você, em meio ao processo, ou talvez até mesmo no fim do processo, no fim daquele problema e daquela dificuldade, você olhou para trás e viu que poderia ter sido pior, que você poderia ter se dado muito mal nessa situação, naquilo que você estava vivendo ou vivenciando, que as coisas poderiam sair fora do eixo a qualquer momento, que na verdade por causa de um pequeno detalhe as coisas não foram pior do que poderiam de fato ser. Isso ocorre com a gente, isso acontece com todos nós e já deve ter ocorrido com você em determinada situação, né? E que você olhou para trás e falou, poxa, poderia ter sido pior e não foi. Às vezes esse pequeno detalhe, ele é algo que foi feito ou produzido por Deus. Foi Deus em que cuidou daquele pequeno detalhe que fez com que as coisas não se tornassem ainda pior. Mais ou menos no ano retrasado, eu sofri um acidente. E eu passei por um processo muito difícil. Na verdade, foi um acidente de moto. Eu estava descendo a minha preferencial, né? Eu estava em alta velocidade, porém dentro do limite, né, de velocidade. Eu estava dentro do limite, eu não estava fora do limite, né? Eu estava acima. Era alta velocidade, mas não acima do limite. Então eu estava correto, eu estava certo. Eu estava na minha preferencial, estava descendo na minha mão, normalmente, como qualquer pessoa dirigindo, né, um motoqueiro, né, um motorista e tal. Quando de repente entrou um carro na minha frente e não deu tempo de frear. Eu tentei, mas não deu tempo. Eu bati de frente com aquele carro e quando eu bati, eu voei por cima do carro, literalmente. A moto espatifou. Foi uma pancada tão grande que as peças da moto chegou a voar na casa de vizinhos, para você ter uma ideia. E quando eu bati, eu rodei por cima do carro umas 2 vezes e eu caí no chão e eu fui rolando e rolando e rolando e não parava mais. Sabe, igual aqueles dublês, né, de filme de ação? Tipo isso, né? Rolando, rolando, e eu tentando parar e não conseguia. Todo o meu corpo foi batendo no chão, joelho, ombro, cotovelo, foi me ralando todo, sabe? E fui rolando, rolando, até que eu parei sozinho, né? Ali tinha um limite, obviamente, né? Fui rolando, 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 chegou uma hora que tinha que parar, né? E eu parei e fiquei deitado. Meu corpo todo dormente, eu não sentia nada, meu corpo estava dormente, formigando. E as pessoas vieram correndo, lá o rapaz desceu do carro, né? Era o motorista que tinha entrado na minha frente. E a esposa dele, eu lembro, eu ouvi ela ali aflita, né? Achando que eu tinha morrido. Pessoas gritaram, morreu, morreu. E chegaram perto de mim, viu que eu ainda estava respirando. E perguntaram para mim como eu estava e tal. Eu falei, olha, eu não sinto nada. E o meu corpo, eu não sentia meu corpo. E as pessoas vieram e começaram a cutucar o meu corpo para ver se eu sentia, né, meus membros inferiores e superiores. E de repente eu comecei a sentir o toque deles, sabe, no meu corpo. Enfim, fui levado pela emergência lá e fiquei mais ou menos uns 4 meses sem andar, sem ver ali a cor da calçada. Eu andava em casa e andava rastejando, sabe, segurando nas paredes, assim, nos móveis, parecia um zumbi, sabe, estilo The Walking Dead, estilo aqueles filmes de zumbi, e andava rastejando, segurando nas coisas, sabe. Mas se você acha que não pode ficar pior, então espera um pouco. E deu mais ou menos uns 4 meses, eu comecei a me recuperar. E eu comecei a me recuperar, e eu estava... Dentro desse tempo, inclusive, eu consertei a moto, enfim. E depois que eu me recuperei, eu vi que eu estava bem. Aliás, não estava 100% recuperado. Eu já conseguia me mover, já conseguia fazer algumas coisas. E eu tive a brilhante ideia de pegar a moto de novo. Falei, agora dá para andar de moto de novo. Eu não fiquei com medo, né? E eu peguei e saí de moto e eu desci a rua que é em paralelo à mesma que eu sofri acidente, né? Numa eu estava em um sentido, na outra eu estava em outro sentido. Também era uma preferencial minha. Eu também estava dentro do limite de velocidade. E eu desci, era noite, no primeiro acidente era noite, era às 10 horas da noite. E eu desci, era mais ou menos umas 8h30 da noite, mais ou menos, e eu desci aquela rua. E lá na frente, outro carro entra na minha frente, cruza a minha frente.
No primeiro acidente, o rapaz não respeitou o pare para ele e cruzou na minha frente. No segundo acidente, mesma coisa. No caso agora era uma mulher. Ela entra na minha frente e não respeita a placa de pare. E eu dei de frente com o carro, bati no carro. Só que nesse acidente foi pior porque eu quebrei meu pé esquerdo e eu bati com a cabeça, o capacete rachou. Na hora, eu apaguei na hora. Eu não vi como que eu caí. Quem viu, né, e as câmeras ali que captaram toda ali o que ocorreu, né, o acidente, quem viu disse que eu não teria sobrevivido naquele acidente. Não imaginou que eu sobreviveria. Mas eu bati e batia com a cabeça, o capacete rachou na hora e eu apaguei. Quando eu acordei, eu já estava ali dentro da ambulância, né, dentro da emergência, que já estava me conduzindo, eu não sabia o que estava acontecendo. E eles me falaram que eu tinha sofrido um acidente e eu apaguei. Resumindo, naquela noite eu desmaiei por mais ou menos 4 ou 5 vezes. Eu apagava e voltava, apagava e voltava. Aliás, voltava e apagava, voltava e apagava. E eu quebrei o pé, fiquei mais 4 meses sem andar. Mais ou menos 4 meses. Resumindo, fiquei quase um ano sem andar por causa dos 2 acidentes. Só que nesse segundo eu bati com a cabeça e eu fiquei com uma pequena sequela. E que volta e meia ela me visita, sabe? Mas tem todo um tratamento, algo que está sendo feito, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso, com esse acidente, é que poderia ter ocorrido algo pior. Eu poderia ter me dado muito mal neles, tanto no primeiro como no segundo. No primeiro eu não quebrei nada, mas fiquei com o corpo todo dolorido, machucado, enfim. No segundo eu bati com a cabeça, quebrei o pé e fiquei com o corpo, já estava dolorido do primeiro, então já estava pior agora. E eu olhei para tudo isso e eu sei o porquê que eu sofri, que eu passei por esses 2 acidentes. Eu sei o porquê que Deus permitiu que eu passasse. É óbvio que eu falo isso em outro vídeo para não estender. Mas eu passei por tudo isso e eu percebi que poderia ter sido pior. Eu poderia ter ficado paraplégico, por exemplo. Eu poderia ter ficado tetraplégico, que seria pior. Ou ainda eu poderia ter perdido a vida, ter perdido um membro do corpo. Mas graças a Deus nada disso ocorreu. O que aconteceu nesta ocasião é o que está escrito no Salmos de número 23, que o verso de número 5, que diz assim: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tanto no meu caso, como talvez no seu caso, em alguma determinada ocasião da sua vida, talvez um acidente que você passou e sofreu, você olha para trás e vê que poderia ter sido pior, que por causa de um pequeno detalhe, as coisas não saíram ali do controle, de modo com que viesse a ser algo muito mais violento e muito mais agressivo para com a sua vida, para com a sua integridade física. E você vê que por causa de uma coisinha pequena, as coisas para você ainda deram certo. Como para mim, por causa de pequenos detalhes, eu estou vivo, estou aqui falando com você. O que ocorreu comigo, o que ocorreu com você, é que Deus preparou para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Para elucidar melhor isso, lembramos que o Salmo de número 23, ele fala do cuidado de Deus, né, para com a sua ovelha. Aqui no caso o salmista, ele faz uma analogia, ele está falando de um pastor que cuida de sua ovelha, e aqui, óbvio, que ele está falando de Deus. Assim como um pastor cuida bem de suas ovelhas, assim também Deus cuida bem de mim, é isso que o salmista está querendo dizer. E aqui no verso de número 5, o salmista diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E o que isso significa? O que significava isso para o salmista? Quando ele saía para pastorear, e aqui nós estamos falando do Salmo de Davi, ele procurava levar as ovelhas para um bom pasto, os pastos verdejantes. Se você não sabe o que é pasto verdejante, tem um vídeo que nós falamos sobre isso, vai aparecer aqui em cima, né? Para você clicar, ou ainda não, melhor na descrição, para você clicar depois e assistir. Então ele procurava pastos verdejantes, e quando ele alcançava esse pasto, ele não dormia, ele não cochilava. Ele ficava de vigia, porque as ovelhas poderiam ser atacadas por algum predador ou algum salteador, né? algum bandido, né? Então aqui o pastor,
ele ficava de vigia, ele ficava vigiando literalmente. E o interessante, como eu já disse, as ovelhas, elas enxergam apenas 10 metros à sua frente, elas não enxergam mais do que isso. Então é impossível para uma ovelha ver um predador a longa distância. Ela não tem uma visão de uma águia, por exemplo, que em uma altitude bem elevada ela consegue enxergar uma mosca no chão, no solo. As ovelhas não, é 10 metros. Então como que ela vai saber se tem algum predador ou não? Ela não sabe. E o que ela faz em um pasto verdejante? Ela pasta. Ela se alimentava, ela aproveitava aquele pasto. E ela comia, ela se alimentava, ela descansava naquele pasto. E sem se preocupar com predador nenhum. Até porque ela não conseguia enxergar além de 10 metros. Quem se preocupava então com um predador era o pastor de ovelhas, porque a visão do pastor de ovelhas, obviamente, ia além da visão de uma ovelha. Então nós podemos trazer isso para a nossa vida no sentido espiritual, entendendo que a visão de Deus, ela vai além da nossa visão. O próprio Deus diz: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os meus caminhos não são como os vossos caminhos, eles são mais altos, eles são elevados. Então você nunca vai saber de fato o que é melhor para você, o que é melhor para si mesmo, a não ser Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Ele sabe quando é que as coisas devem acontecer na sua vida. E às vezes a gente olha para a nossa vida e acha que Deus está fazendo errado e que não poderia ter sido assim. Não, Deus, por que o Senhor está fazendo desse jeito? Não, tinha que ser de outra maneira. E não, Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. E o que nós temos que fazer é confiar nele, porque a sua visão, ela alcança 10 metros. Eu estou falando agora no sentido espiritual. A nossa visão alcança 10 metros, ela não vê além. Ela não tem como você saber se de fato aquilo é bom ou não. Se o que está sendo ali planejado, orquestrado por Deus na sua vida de fato é algo ruim, não tem como você saber disso, porque sua visão é de 10 metros apenas. Então você tem que confiar no Senhor. Por mais que o que Deus está fazendo parece ser algo ruim, algo horrível, confia no Senhor. É como o acidente que aconteceu comigo. Qualquer pessoa olhando para isso fala: poxa, Deus vai permitir isso? Não. Se Deus permitir isso, Ele é um Deus muito mau. E não, eu sei o porquê que aconteceu. É óbvio que fica para um outro vídeo, para a gente não estender demais. Eu sei o porquê disso, o porquê que ocorreu. E eu não me arrependo de ter passado por esses 2 acidentes e ter ficado quase 1 ano sem andar. Eu não me arrependo disso. Porque eu sei o porquê que Deus fez isso, porquê que Ele permitiu. E isso trouxe benefícios para mim espiritualmente falando. O que é mais importante do que a minha integridade física é a minha vida espiritual com Deus. Porque a minha salvação, ela é muito mais importante. A minha alma é muito mais importante do que o meu corpo físico. Não que o meu corpo não seja importante, mas acima disso tem a minha alma. E o Senhor Deus, Ele sabe como cuidar de cada um de nós, porque a visão dele vai além. E o que Deus faz para nós é que o salmista, ele diz aqui: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Enquanto as ovelhas estavam ali pastando, elas não enxergavam os seus inimigos, elas não enxergavam o predador. Então o predador já estava se aproximando, talvez, o pastor já estava ali preparado com a vara na mão ou com a funda, né, na mão, aquela arma que era uma espécie de estilingue do tempo antigo, dos tempos bíblicos. Ele já estava preparado ali para defender as ovelhas. E o predador lá na frente. O que a ovelha estava fazendo aqui? Ela só enxerga 10 metros, ela estava pastando tranquilamente, ou seja, literalmente uma mesa, um banquete foi preparado para as ovelhas na presença dos inimigos delas. E ela não enxergava os seus inimigos. Assim também o salmista está dizendo: é entre eu e Deus. Deus prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus me abençoa de uma maneira grandiosa, Ele me dá livramento, Ele me ajuda, Ele me auxilia, mesmo eu não enxergando o mal que está à minha espreita, porque minha visão é apenas 10 metros, mas a de Deus, ela vai além de tudo. Então essa é a aplicação para as nossas vidas. Muitas das vezes você está passando por um processo hoje, por uma dificuldade, e você não entende. Mas olha lá atrás.
poderia estar sendo pior. E não está, sabe por quê? Porque Deus está preparando uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Somente para quem tem fé, para quem confia em Deus, para não só entender como aceitar isso. Mas o salmista ele continua dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e ele ainda diz: unges a minha cabeça com óleo. Ungir a minha cabeça com óleo, o que significa isso? Quando as ovelhas elas iam para o pastoreio, até mesmo no aprisco, era comum juntar moscas em sua face. Isso era natural. E uma coisa que poderia ocorrer, e que ocorria, era de alguma mosca penetrar em suas narinas e ali dentro depositar ovos. Estes ovos posteriormente se transformavam em larvas, e essas larvas começavam a incomodar as ovelhas de uma maneira tão desagradável e violenta, a ponto das ovelhas começarem a bater as suas cabeças nas rochas para tentar expulsar aquilo de dentro de si, tentar aliviar aquele incômodo. As ovelhas, se você não sabe, é um dos poucos animais que pode cometer suicídio. E esse é um dos motivos. Então, aquele incômodo, aquele inconveniente para ela é o suficiente para que ela bata a sua cabeça numa rocha, chegando até mesmo a morrer por conta daquilo que é desagradável a ela. E para que isso não ocorresse, o pastor, ele ungia a cabeça das ovelhas com óleo. Ungia, caía sobre ali a cara da ovelha, sobre o focinho dela. E então as moscas, elas ficavam meio que espantadas com aquilo, né? Aquilo espantava, tocava as moscas. Então livrava elas daquele possível incômodo que poderia levar ela à morte. O que eu posso te dizer com isso, através desta mensagem, é que Deus, ele nos livra do pior. Deus, ele nos livra do pior. A Bíblia, ela não diz que você não vai passar por necessidades. Isso não existe. Jesus diz: no mundo tereis aflição. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por momentos de dores. E vai doer bastante. E você vai chorar e vai chorar bastante. Mas lembre-se, poderia ter sido pior. Mas não é, porque Deus está no controle de todas as coisas. E existe um porquê de tudo que você passa. Existe um motivo pelo qual você passa por dificuldades. Inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre isso, eu vou deixar aqui também na descrição e no final deste vídeo para que você possa entender melhor essa questão. Então existem motivos, existe o porquê que nós passamos por dificuldades, mas nós não queremos entender isso. Aliás, mesmo que nós quiséssemos, no início nós não entendemos, porque a dor é muito forte, a tempestade ela é desagradável e ela nos tira o foco de Cristo e nos leva para ela. Foi isso que ocorreu com Pedro, quando Pedro ele desceu ali as águas, né? Ele falou com Jesus, Jesus veio caminhando por sobre as águas, naquela tempestade em que o barco estava quase afundando. E a Bíblia nos diz que Pedro falou com Jesus, dizendo: Mestre, manda que eu vá contigo por sobre as águas. Jesus disse para Pedro: vem. Pedro foi, Pedro andou sobre as águas. Só que em dado momento ele começou a olhar para a tempestade, ele tirou o foco de Jesus e olhou para a tempestade. E o que ocorreu? Ele começou a afundar. É isso que acontece comigo e com você. Nós tiramos o foco de Deus, de Cristo, e começamos a olhar para o problema. E aí nós começamos a afundar. Então, se nós tirarmos o nosso foco do problema e olharmos para Cristo, a probabilidade é que nós não afundemos. Enquanto estivermos olhando para Cristo, nós não vamos afundar. Como eu disse, o problema vai continuar existindo, você vai continuar muitas das vezes sofrendo, sentindo dores e chorando, mas existe um motivo pelo qual você passa por isso. Se o seu foco estiver em Cristo, você vai entender o porquê. Não só você vai entender como você vai vencer o problema e a dificuldade, porque é Deus que te garante a vitória. Unges a minha cabeça com óleo. E o salmista continua dizendo: e o meu cálice transborda. O que ele diz? Ou o que ele estava querendo dizer com isso, meu cálice transborda? Segundo alguns estudiosos na cultura bíblica dos tempos bíblicos, quando chegava um visitante a uma residência, ele era servido com cálice, por exemplo. E enquanto aquele cálice ele estivesse cheio ali na mesa,
era um sinal de que o anfitrião o considerava como alguém bem-vindo para permanecer em sua casa. Só que se o anfitrião permitisse que aquele cálice viesse a se esvaziar, então era entendido que já era hora de ir embora. Então o salmista ele diz, o meu cálice transborda, e que ele está querendo dizer o quê? Eu sou sempre bem-vindo na mesa de Deus. Eu sou sempre bem-vindo na presença de Deus. Tanto é que o verso de número 6, ele vai falar sobre estar na casa de Deus por longos dias, e nós vamos tratar do verso de número 6 no próximo vídeo. Mas na presença de Deus, o nosso cálice vai sempre transbordar. Ou seja, Ele sempre vai querer que nós estejamos na sua presença. Ele sempre vai nos querer perto dele. Porque assim como o pastor de ovelhas sempre estava próximo às ovelhas, e era comum isso ocorrer a ponto das ovelhas entender a voz do pastor. Ela memorizava aquela voz, e aquela voz para ela era confortável. E então ela ouvia a voz do pastor e ela não precisava nem ver, ela sabia que o pastor estava por perto. E aquilo trazia para ela um acalento, trazia para ela uma tranquilidade, uma paz. Por isso Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me atendem. Elas não vão atender outra voz, porque não é a voz do seu pastor. Por isso nós temos que ter proximidade de Deus, intimidade com o Pai. E o nosso cálice vai sempre transbordar na presença dele. Nós sempre seremos bem-vindos a estar na presença de Deus. Então, se você buscar a Deus hoje, você encontrará a Deus. Ah, mas eu orei e falei com Deus e não ocorreu nada. Você acha que não ocorreu nada. Você se esqueceu que sua visão é de apenas 10 metros? No mundo espiritual, em que sua visão não alcança, algo aconteceu. E você tem que confiar no Senhor. Porque Ele disse em sua palavra, buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Jesus disse que aquele que pede recebe, aquele que bate se abre e aquele que busca encontra. Então nós temos que procurar estar na presença de Deus a cada dia para que nós possamos ter uma mesa preparada na presença dos nossos inimigos, para que a nossa cabeça seja ungida com óleo e o nosso cálice venha sempre transbordar. E eu queria nessa ocasião fazer uma oração com você. Mas antes de fazer essa oração, eu peço para que você deixe um like nesse vídeo, para que o YouTube mande este vídeo para mais pessoas e mais pessoas sejam grandemente abençoadas por Deus através dessa palavra. Então nos ajude a fazer esta obra, compartilhando este vídeo e deixando o seu like. E não se esqueça de também deixar o seu comentário sobre as suas experiências, aquilo que Deus tocar no seu coração, compartilha conosco. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve para que você seja grandemente abençoado por Deus com mensagens como essa, mensagens que edificam, mensagens que abençoam. Este é o vídeo que fala sobre o Salmo de número 23 e é o nosso quinto vídeo, do quinto versículo. No próximo vídeo nós vamos falar do sexto verso. E se você não conhece ainda, o Salmo de número 23 na sua íntegra, eu te aconselho a assistir os vídeos anteriores, desde o primeiro versículo e tal. Ele tem muita coisa a nos revelar, é algo muito maravilhoso. E na próxima ocasião, então, nós estaremos aqui com o verso de número 6, trazendo uma mensagem para o seu coração. Feche seus olhos neste momento e oremos a Deus. Senhor Deus, neste momento, eu quero orar e interceder por esta pessoa que está me ouvindo, que está me assistindo. E te pedir, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia da sua alma, da sua vida, para que o Senhor dê do teu livramento e guarde de toda obra do adversário. Deus, eu não sei o que ele ou o que ela está passando, mas o Senhor conhece. E o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que cuida dessa pessoa grandemente. Então eu te peço para que o Senhor entre com providência nesta vida, nesta família, neste lar, nesta casa e abençoe grandiosamente. Onde houver a dificuldade, onde houver o problema, onde houver o impossível, eu peço, Senhor, por favor, põe tuas mãos, estenda as tuas mãos, ó Deus, e faz o teu milagre, Pai. Acalenta este coração, fortalece esta alma, dê mais confiança, dê mais fé, Pai. Ajude esta pessoa, Senhor, para que ela entenda a tua vontade e permaneça no teu querer, Pai. Fortalece esta alma, Pai. Cuida deste sentimento, cuida dessas emoções, ó Pai. Em nome de Jesus, dê a tua direção, ó Deus.
eu creio no teu agir. Eu creio no agir do Senhor. Que Deus te abençoe grandiosamente. Fica na paz, em nome de Jesus.